Bom dia! Eu sou o seu amigo pastor Leandro San Julião e eu estou chegando com Palavras de Vida. Hoje é segunda-feira. Com a graça do nosso bondoso Deus, estamos iniciando mais uma semana. O texto que vamos meditar é o Salmo 126, o versículo de número 4. Antes de fazer a leitura do versículo, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar ele com o maior número de pessoas que você conseguir e se você ainda não fez, se inscreva em nosso canal. O versículo em questão diz assim: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Salmo 126, 4. O tema que vamos trabalhar nesta semana é a necessidade de avivamento. Este texto, ele faz parte de um grupo de salmos conhecido como Salmos de Romagem, que vai do 120 até o de número 134. Estes textos eram usados quando o povo ia até Jerusalém com o objetivo de cultuar a Deus. E este Salmo 126, ele tem uma estrutura muito pedagógica. Do versículo 1 ao versículo 3, todos os verbos vão apontar para o passado, para o ontem. O versículo 4 é um verbo no presente, que vai apresentar e vai tratar o hoje. E os versículos 5 e 6 vão apresentar o futuro, com verbos que apontam para o amanhã. E este salmo, ele vai nos trazer uma mensagem muito oportuna. O salmista, ele teve um passado de glória, ele tem um futuro de expectativa, mas ele está enfrentando aqui um presente muito difícil. Por isso ele ora pedindo a restauração do Senhor. Sabemos que o Deus que um dia estendeu as mãos para nós é um Deus que começou uma obra em nossas vidas. E a obra que ele começou, ele vai terminar. O salvo, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele não perde a salvação. Se você olhar para Romanos capítulo 8, o versículo 29 e 30, ali vai nos apresentar que Deus nos conheceu, depois ele nos predestinou, depois ele nos chamou e nos justificou e por fim nos glorificou. O que isso quer dizer? Que Deus ele faz uma obra completa em nossas vidas. Ele não faz nada inacabado, ele não começa algo e deixa pela metade. Só que dos 5 verbos que o texto nos apresenta, 4 já aconteceram e um ainda não. Porque Deus ele já nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou na cruz, mas a glorificação só vai acontecer quando estivermos na glória. Só que na mente de Deus já aconteceu. Para nós que estamos aqui no tempo, ainda não aconteceu. Mas para o nosso Deus, né, que tem a eternidade na mente, já aconteceu. Ou seja, é algo que não tem como dar errado. Mas preste atenção em uma coisa. Nós não perdemos a salvação, mas a Bíblia diz que nós perdemos a alegria da salvação. O Salmo 51, versículo 12, Davi, depois que ele cometeu o pecado, ele faz uma oração e nesta oração ele fala: Senhor, restitui a alegria, restaura a alegria da minha salvação. Então, muitas vezes, na nossa caminhada com Deus, nós perdemos a alegria da salvação. Nós perdemos o ânimo, nós perdemos o entusiasmo de caminhar. Tem uma frase do Paul Cook que ele afirma o seguinte: o declínio espiritual nem sempre é refletido numericamente. Ele consiste numa retirada da vida espiritual verdadeira da igreja e pode até mesmo acontecer em tempos de aumento numérico. Então, o que ele está nos afirmando aqui? Que às vezes uma igreja pode até estar crescendo no número de membros, mas pode, ao mesmo tempo, estar em um declínio espiritual, porque uma coisa não está ligada à outra.
E quando esse declínio espiritual acontece, as pessoas começam a ter uma vida apática, ou seja, uma vida sem emoção, uma vida sem ânimo, sem entusiasmo, sem vontade com as coisas de Deus. Isso também se manifesta através de uma vida infrutífera. Pessoas que estão servindo a Deus, mas não produz fruto nenhum, não conduz pessoas para a igreja, não ganham alma para o reino de Deus, e uma vida também sem perspectiva, ou seja, não tem perspectiva nenhuma. Começa a ir na igreja por ir, e é nesse momento, quando nós estamos nesse declínio espiritual, é que nós precisamos de avivamento. Precisamos de avivamento. E avivamento não tem a ver com o estilo de culto, a maneira que acontece o culto, a maneira que acontece o louvor, a ministração da palavra, não tem nada a ver. Avivamento também não tem a ver com milagres. Milagres não quer dizer que está vivendo um avivamento. De acordo com Hernandes Dias Lopes, avivamento também não tem a ver com um dom, porque a igreja ali de Coríntio tinha todos os dons, mas era uma igreja que Paulo chamou ela de imatura, de carnal, de infantil. Então não é isso. Você vai analisar o avivamento na vida de uma igreja, de um povo, quando eles produzirem os frutos do Espírito. E avivamento é uma atividade espiritual realizada por Deus na vida do seu povo, por meio de uma ação poderosa do Espírito Santo. E o objetivo do avivamento é a revitalização espiritual da igreja. Tem uma frase do Dr. Russell Shedd que ele fala assim: um avivamento fica marcado pela vitória do Espírito sobre a carne. A vitória do Espírito sobre a carne. Muitas vezes as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Pessoas que realmente não vibram com as coisas de Deus. Pessoas que não amam a Deus. Pessoas que não são apaixonadas pelo reino de Deus. Pessoas que não têm entusiasmo com coisas espirituais. E talvez você se encontre desta maneira. Mas nesta semana, nós vamos aprender através da palavra de Deus a necessidade que nós temos de um avivamento. E tomar a Deus que Ele realmente avive a sua obra, que Ele realmente incendeie os nossos corações, que Ele realmente nos impulsione na caminhada cristã para viver tudo aquilo que Ele preparou para nós. Neste momento, nós vamos orar, nós vamos buscar a face do Deus Todo-Poderoso, porque o avivamento verdadeiro nos conduz à oração, nos conduz ao arrependimento, nos conduz à leitura da palavra, nos conduz à mudança de vida, e nós vamos orar. E se você tem algum pedido de oração, você pode colocar nos comentários, que nós vamos anotar e orar individualmente por cada um deles. E neste momento nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta semana que se inicia. Muito obrigado por sua palavra, Pai, porque a sua palavra, ela é o manual da nossa vida. E eu quero pedir que o Senhor, através desta semana, venha avivar o nosso coração, Pai. Venha nos incomodar com o seu Espírito, para que possamos viver uma vida de santidade, Pai. Uma vida que realmente exalte o seu nome. Senhor, aviva o nosso coração, Pai. Tira-nos o declínio espiritual, incendeia a nossa alma. É o que nós pedimos. Abençoe a nossa semana, nós queremos consagrá-la ao Senhor e pedir a sua bênção em tudo o que fizermos, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua semana.